Olá, galera do segundo ano do COC, tudo certo com vocês? Vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos voltar a falar sobre filosofia e ciência, agora através da perspectiva do Karl Popper. Na verdade, nós já tínhamos comentado um pouquinho sobre Karl Popper no fim da nossa última aula de filosofia da ciência, porque quando a gente aponta ali as críticas à teoria da verificabilidade, né, presente no Carnap, né, em alguns aspectos ali que a gente vê no Círculo de Viena, nós já estamos falando bastante da crítica que o Karl Popper faz a essa metodologia da verificabilidade, né? A essa proposta de uma ciência puramente indutiva. E se vocês, né, fizeram ali esses exercícios propostos nos estudos, vocês devem ter reparado que muitas das questões também elas versavam um pouco sobre esse aspecto de crítica realmente à teoria da verificabilidade. E agora a gente conhece então mais profundamente a teoria do Karl Popper. Para quem quiser acompanhar, isso está no módulo 41, página não, né? No módulo 41, capítulo 14. Uma coisinha para vocês, pessoal. Né, eu tô dando os plantões aí dos segundos anos, né? Busco de repente a gente fazer algumas propostas de discussões, né? Enfim, como propus ali sobre o utilitarismo e a ética kantiana. E também digo para vocês que vocês tragam também, né? Muitas vezes aí pro plantão, pro nosso plantão, também como vocês estão estudando filosofia. Então, eu gostaria de saber, né, se vocês estão fazendo resumos, se vocês estão fazendo esquemas mentais, se vocês estão lendo, destacando. A gente está distante, né? Então, poucos de vocês eu acabo conversando ali no plantão, mas gostaria que estivéssemos mais próximos. Então, vamos tentar encurtar essas nossas distâncias através dos plantões, através então ali das dúvidas. Não necessariamente as dúvidas que vocês tenham que vocês precisam me trazer nos plantões vai ser referente à lista de exercício, mas também a aspectos dos conteúdos, aspectos, né, dos métodos de estudo de vocês e para a gente conversar também, tá bom? Bom, então a gente começa falando, né, aqui sobre uma questão que ela é fundamental e eu acho legal a gente conversar sobre isso no plantão também, que é sobre qual é o papel da filosofia no contexto atual, marcado pelo desenvolvimento e pela especialização cada vez maior do conhecimento científico. Será que tem espaço para filosofia ainda? Porque cargas d'água nós aprendemos, estudamos filosofia. O que a filosofia ela tem de importante no contexto atual? Vamos pensar, né, um pouquinho sobre isso. Eu sugiro que vocês escrevam um pouquinho sobre, façam esse tipo de reflexão, né? Vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa, não só para estudar, para fazer reflexões em cima daquilo que a gente estuda, né? Então, proponho esse tipo de reflexão para vocês. A gente pensar um pouquinho qual seria o papel da filosofia nesse contexto, qual seria o papel da filosofia num contexto onde eu tenho uma ciência que já responde tudo. Absolutamente tudo. Se eu tenho vontade de, enfim, né? Vamos supor, o Descartes. Eu tenho aqui, acho que eu já devo ter falado isso para vocês. Eu tenho aqui, né, o livro Descartes, os Pensadores, aí tem as Paixões da Alma. O Descartes ele faz um tratado sobre as paixões para falar como que se dão as emoções no nosso corpo. Então ele já está falando de um aspecto científico, mas o foco principal dele é definições mais filosóficas das emoções. E quando ele faz isso, né, e na verdade diversos outros filósofos fazem coisas, né, nesse sentido também, vão estar teorizando em cima de coisas que hoje, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar teorizações científicas que vão falar de substâncias, que vão falar de impulsos elétricos, que vão falar de vários aspectos que são corpóreos, fisiológicos e que são respostas para essas dúvidas filosóficas que a gente sempre teve. Então, na verdade, assim, será que vai existir um espaço para a filosofia, mesmo com a ciência respondendo sobre tudo, né? Qual que é o papel da filosofia no contexto atual, se a gente for parar para pensar nesses aspectos. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre e me trouxessem suas reflexões também nos plantões.
Bom, então, a filosofia da ciência, ela tem a função, né, a finalidade de investigar os limites e a veracidade dos conhecimentos científicos, de falar, dissertar sobre os métodos científicos, de tentar o máximo possível não fazer da filosofia uma nova, ou melhor, fazer da ciência uma nova religião. Eu não posso ter os dois aspectos, né? A religião ela depende da fé, né? Agora a filosofia, né? O que a filosofia vai fazer quando ela encara a ciência? Ela vai lançar, então, a dúvida sempre, a pulga atrás da orelha, para que eu não encare a ciência, então, um aspecto como uma nova religião, por exemplo. Tá bom? Bom, então, o aspecto específico que a gente trata hoje na filosofia da ciência, para falar do Popper, vai ser o aspecto de falseabilidade, esse conceito da falseabilidade. Os métodos científicos, eles costumam ser, deixa eu vir bem pro cantinho para não atrapalhar vocês. Os métodos científicos, eles costumam ser, então, métodos indutivos. O que seriam métodos indutivos? Eu vou ter situações que são particulares, e aí, dessas situações particulares, eu crio, então, leis gerais, né? Então, eu pego os casos particulares para estabelecer, então, leis gerais. Normalmente, a ciência ela vai funcionar assim, né? Do ponto de vista, principalmente, da verificabilidade, do ponto de vista do que o Círculo de Viena traz também de discussão para a gente. O Popper, né, um cientista que ele vai acreditar que a gente não consegue analisar empiricamente todos os casos individuais, né? Então, é preciso que antes de eu estar tentando verificar todos os casos individuais, eu preciso buscar falsibilizá-los. Como assim? A verificabilidade do Carnap que a gente viu na nossa aula passada de filosofia da ciência, né, que já faz umas 3 aulas atrás, ela trata da situação em que eu tenho uma... Como eu posso dizer? Eu lanço uma hipótese, de repente, e eu vou buscar, e essa hipótese eu vou lançar enquanto uma lei geral, porque eu observei alguns casos particulares, e eu vou sempre buscar coisas que comprovem essa minha hipótese. Isso seria a verificabilidade. O que o Popper está apresentando aqui? Que é praticamente impossível a gente analisar todos os casos particulares no intuito de verificar, comprovar uma determinada teoria científica. Que o caminho para a teoria científica deveria ser outro, e não esse caminho, né, tradicional do indutivismo, certo? Para o Popper, que é esse senhorzinho aqui, nós não podemos provar que uma teoria ela é verdadeira. É difícil a gente provar que uma teoria é verdadeira porque não tem como eu ter acesso a todos os casos particulares. Mas o que eu posso fazer é provar que ela é falsa. Então, por isso, eu tenho que estar sempre em busca de falsibilizar as teorias científicas. Tá certo? Bom, então temos esse esqueminha aqui para vocês, né? O conhecimento científico ele costuma, né, operar por esse propósito, né, da indução desses casos particulares, né, transformando então em leis gerais. Isso significa, né, trabalhar a partir das observações particulares, como eu falei, tais como todo cisne que vejo é branco, né, em direção a princípios gerais, como todos os cisnes são brancos. Então eu vou pegar toda a minha experiência sensorial, minha experiência empírica, e vou pegar esses exemplares e vou, né, criar, então, princípios gerais. Mas esses princípios, eles não podem ser comprovados, porque eu não posso afirmar necessariamente que todos os cisnes são brancos só pela parcela de cisne que eu já vi, porque eu preciso estar sempre buscando mais, mesmo assim eu não vou conseguir zerar, né, a quantidade de cisne que eu vou analisar, fora que eu estou sempre buscando no aspecto positivo, então eu estou sempre buscando comprovar e não buscando falsibilizar, o que faz com que se torne realmente mais fácil comprovar, mas ao mesmo tempo meio fajuto, assim, né? Porque tudo aquilo que não for que eu estabeleci como sendo um argumento, né? Como sendo a teoria científica, todo cisne é branco, eu vou dizer que não é cisne, simplesmente. Então, mas esses princípios não podem ser comprovados apenas refutados, né? Por exemplo, pela observação de um cisne negro. Então, na medida em que uma afirmação científica trata da realidade, ela necessariamente precisa ser falsificável. É isso. Se eu tenho uma situação, uma teoria que não pode ser falsificável, ela ganha, na verdade, um título
que vai ser um título de metafísica. E metafísica, os aspectos metafísicos, aspectos essenciais, não são aspectos que entram na filosofia da ciência. Então, eu não vou falar de Deus, eu não vou falar de alma, eu não vou falar desses aspectos que eu não tenho como falsificar, eu não tenho como falsibilizar. Então, enfim, é bastante complexo, né? Então, eu não tenho como falsibilizar esses aspectos, porque eles dependem de outros aspectos, que são aspectos de fé, por exemplo, né? De crença. Então, não é um objeto da ciência. A gente tem que aprender a separar o que é um objeto da ciência e o que é um objeto religioso, né? O que é um objeto de eu pensar ética e politicamente e o que é um objeto que vai ser religioso também, que vai tratar desses assuntos que são metafísicos, né? Então, não é invalidar um lado ou o outro, é colocar então como objetos que são de ordem diferente. Beleza? Bom, aqui a gente tem a citação do Popper, né, que vai dizer: não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará certeza de que cisnes negros não existem. Então, né, ele, enquanto o criador da teoria da falsibilidade, ele vai estar apresentando esse lado oposto, né, da verificabilidade, apontando que é insuficiente a teoria da verificabilidade. Eu não consigo ter uma certeza absoluta só no aspecto da verificação. Então, por isso, eu preciso, então, falsibilizar as coisas, certo? Bom, o que acontece? Normalmente, a teoria da verificabilidade, né, teorias que vão utilizar a indução, elas costumam adotar argumentos ad hoc, né, que são argumentos nesse caso. Essas teorias, elas tornam, né, esses argumentos, eles tornam as teorias imunes à contestação, né? Então, fica assim, como eu falei, ganha quase um caráter de nova religião, porque é imune à contestação, né? Se torna dogmática. Então, a fim de atestar a universalidade de uma teoria, os cientistas eles vão utilizar uma estratégia para tentar tornar essas teorias então imunes à contestação. O ad hoc, então, ele vai ter como característica a ideia de que eu vou estar buscando então cisnes brancos. Se eu encontrar um cisne que não seja branco, eu vou dizer que não é um cisne. Então, eu vou enquadrar enquanto uma característica única de cisne ser branco, por exemplo, tá? Então, o ad hoc, né, ele consiste em excluir do âmbito da teoria os objetos que poderiam falseá-la, né? Então, por exemplo, retomando o caso dos cisnes, um possível argumento ad hoc para manter a proposição todos os cisnes são brancos seria concluir que um cisne de outra cor não é cisne, né? Então, é uma forma com que da teoria da verificabilidade, a indução, tem de manter a sua teoria imune à contestação. Mas aí mora o perigo, como eu falei. Eu não posso querer que a ciência ela ganhe um caráter religioso, um caráter de crença, porque não é esse o objeto dela, né? Então, é uma incoerência que o Popper vai estar apontando. Então, qual seria o método pro Popper, né? Um método que ele apresenta aqui pra gente. Deixa eu subir um pouquinho. Qual que é o método que ele apresenta pra gente, né? A ideia é de que eu vou ter normalmente um problema a ser analisado, vou lançar uma hipótese mesmo, então vou lançar essa tese que precisa ser comprovada, que precisa ser averiguada, que precisa ser experienciada, e eu vou buscar fazer esse experimento, só que esse experimento ele não é de verificação e sim de falsificação. Então eu vou lançar essa hipótese e eu vou buscar falsificar essa minha hipótese. Enquanto essa hipótese ela não é falsificável, ela vai ser uma teoria científica. Mas de que maneira? De uma maneira transitória, provisória, aproximativa. Então eu nunca vou conseguir dizer que ela é plena, ela é plena assim no sentido de que vai conseguir abarcar tudo, por exemplo, né? Vai conseguir reduzir tudo a essa teoria, a essa hipótese. Ela é provisória porque, na medida em que eu encontro algo que venha falsificá-la, ela já não é suficiente e aí ela vai ser modificada. E ela pode ser modificada inúmeras e diversas vezes, tá bom? Então, iria mais nessa sistemática, né? Nessa proposição realmente de ser algo transitório, provisório e aproximativo. Né? Não vamos querer encontrar verdade absoluta em aspecto científico. Isso que eu estou falando não é para a gente falar, vou duvidar da ciência. Não, muito pelo contrário. A ciência, ela parte, a dúvida da ciência, ela não pode partir de um aspecto puramente opinativo. Ela tem que partir de um aspecto que seja um aspecto de
pesquisa, investigação, de um autoquestionamento também, de análise de fato, que é o que vai fazer com que essa teoria seja sempre nesse caráter transitório, provisório e aproximativo, tá bom? E não ganhe um novo valor de saber absoluto. Essa aula ela era mais curtinha mesmo, certo? Então, nós temos isso como a falsibilidade do Popper para vocês estudarem, né? Deem uma olhadinha no livro, podem rever o vídeo que dá aula se vocês quiserem, enfim, né? Fazer anotações, destaques no livro, enfim, entre outras coisas, e mostre para mim como eu falei. No Estudos tem uma lista para vocês, que é a aula 9, Filosofia, 281, que é o Código da Filosofia, Fellini e Popper, tá bom? Underline, né? O underline aqui separando cada uma, né, das palavrinhas aqui em números. Enfim, pessoal, agora nós temos esse nome único, que vai ser o nome da videoaula, vai ser o nome do slide, né? Já estava sendo videoaula e slide com o mesmo nome, lá no Qualquer Arquivos, mas agora da lista também, tá? Então, normalmente vai estar assim para vocês. Deem uma olhada lá, tentem resolver, apareçam com dúvidas. E se não tiverem dúvidas também, apareçam nos plantões para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos da aula e outros mais, tá bom? Um grande beijo para vocês. Deixa eu só que tem uma mensagenzinha aqui no final para vocês. Fiquem em casa, se cuidem, lavem bem as mãos. Nada de lavar a mão por 3 segundinhos, achar que já matou o coronga. Tem que se cuidar, pessoal, para logo, logo a gente estar junto novamente. Um grande beijo e até mais!